Então, na minha linha principal, eu vou ter uma perda de carga total, somando os 4 trechos, de 12,07 MCA. Então, essa perda de carga aqui, a gente vai utilizar ela mais adiante, tá? Assim como a PIN, né, a pressão no início da lateral, que a gente fez ali no quadro. Então, fez a soma. Por que a gente usou Hazen-Williams? Porque todos os diâmetros aqui são maiores que 50 milímetros. Se eu tivesse algum menor, eu poderia aplicar a equação de Flamante. Aí, os dimensionamentos, o cálculo de perda de carga, olha como ficou. Ó. No trecho motobomba A, eu aplico a equação de Hazen-Williams, e tem lá o comprimento que eu falei, né, 164, ó, deu 4,66, né, que é o que está aqui na tabela. Aí eu vou fazer para o trecho AB, aí eu já vou ter outro comprimento. Manteve o diâmetro, e aqui eu vou ter outra vazão, né, a vazão menor, 105. Aí deu 2,4, é o valor que está ali na tabela. Aí para o trecho BC, da mesma forma, né, a vazão reduziu, o comprimento manteve, e o diâmetro diminuiu para 125. E por que eu não coloquei fator de múltipla saída aqui? Porque a gente não tem nenhuma saída, né? A única saída vai ser no final desse trecho. Então, a gente só tem a saída, né, no final do trecho. Então, apesar da gente ter aqui as posições, ó, esse esquema, então a gente só vai ter saída na posição, né, da linha lateral. Apesar de eu ter aqui esses pontos aqui indicando 48 posições, eu vou ter uma vazão contínua aqui, né, nesses trechos. Ó. Não sei se ficou claro aí essa parte aí para vocês. Então, aí fez o último trecho, dá uma perda de carga de 2,26 com a menor vazão, né, com a vazão igual à vazão da linha lateral. Ó. E um diâmetro de 100 milímetros, né, que aí aqui ficou 0,1. 100 milímetros dividido por 1.000, né, para passar para metro. E 2,26. Então, quando o fator de múltipla saída é 1, uma saída, não tem necessidade de eu colocar ele aqui na frente. Aí, na sequência, a gente tem que fazer o quê? Eu vou ter que voltar aqui no quadro novamente, a gente tem que fazer a perda de carga na sucção e a altura manométrica. Na sucção, a gente nunca pode usar diâmetro menor do que o da linha principal. Então, a gente pode usar diâmetro igual ou maior. E qual vai ser a vazão da minha sucção? Então, vai ser essa vazão total, né, de 140, que vai alimentar, né, 4 linhas laterais. Então, vou voltar aqui no quadro novamente, para a gente fazer a perda de carga na sucção e a altura manométrica da motobomba. E no próximo slide lá, né, a gente vai passar para a parte de motobomba, escolher, né, a motobomba no catálogo. Ficou clara essa parte aí do dimensionamento da linha principal? Ficou, senhor. Agora, na questão do dimensionamento da sucção, é da água até chegar na motobomba. Isso, é só aquele pequeno comprimento, né, do nível da água até a bomba. Ele vai dar uma perda de carga pequena. Outra forma que vocês poderiam fazer esse dimensionamento da linha principal, se o sistema fosse fixo, vocês tivessem lá aquelas 48 linhas, por exemplo, se tivesse todas essas linhas aqui funcionando ao mesmo tempo, aí vocês poderiam usar o fator de múltipla saída, né? Para 48 saídas. Aí você não faria por trecho, né? Senão você teria 48 trechos. Então, eu recomendo vocês fazer por trecho, até uns 6 trechos é possível. Aí, maior que 6 trechos, vocês usam o fator, né? Por exemplo, para mais de 6 saídas. E aí só que aí você vai usar um diâmetro único, né? Em toda a linha principal. Dessa forma, que por trecho, possibilita você usar 4 diâmetros diferentes aqui, né? Se você calcular usando a equação de Hazen-Williams, aplicando o fator de múltipla saída, que eu poderia usar um fator para 4 saídas, né? Você tem 4 saídas da linha principal. Então, 4 laterais são 4 saídas.
Na irrigação por gotejamento, como o sistema é fixo, então, por exemplo, se a gente tiver 48 laterais que saem da linha principal, aí a gente usa, né, um fator para 48 saídas e aplica aquela equação lá do fator de múltipla saída, nessa aqui, ó. Tá? Então, isso aí é só um detalhe. No dimensionamento, né, talvez vocês vai fazer lá o trabalho e tem lá vários trechos, né? Por exemplo, 12 trechos. Aí, nesse caso, 12 trechos, você pode obter o fator para 12 saídas, né? E fazer um único cálculo de perda de carga. Aí você vai usar o mesmo diâmetro, né, do início ao final do principal. Então, vou fazer aqui, vou parar aqui a apresentação para a gente fazer o dimensionamento da sucção, tá? Vamos colocar aí agora, a gente colocou o item 2, dimensionamento da linha principal, agora o item 3, dimensionamento da sucção. Dimensionamento da sucção. Se, por exemplo, num sistema a gente tiver derivação, linha secundária, linha de recalque, talvez a motobomba fique muito longe da área, aí a gente teria que fazer o dimensionamento dessas linhas de forma separada, né? Por exemplo, a gente tivesse lá as laterais saindo da derivação. Aí a gente poderia fazer aquele dimensionamento, por exemplo, poderia usar o fator de múltipla saída ou poderia fazer por trecho. Aí, se eu tivesse lá uma área muito grande, tivesse linhas secundárias, aí tivesse uma linha de recalque, aí eu teria que fazer a perda de carga em todas elas, tá? Para depois somá-la na minha altura manométrica. Mas no caso dessa área, né, como a gente só tem a linha principal, as laterais e a sucção, então aqui a gente vai ter um dimensionamento mais simplificado. Então, dimensionamento da sucção, então um detalhe, né, o diâmetro da sucção, ele tem que ser o quê? Maior ou igual ao diâmetro, vou colocar dessa forma aqui, né? Ao diâmetro do recalque. No caso lá, né, o nosso recalque lá, ele tem o mesmo diâmetro da linha principal. Diâmetro do recalque. Então, a gente vai ter um diâmetro de sucção, vou colocar aqui, né, D sucção igual. Quanto foi o nosso maior diâmetro lá na linha principal? Que sai da motobomba. A gente tem um diâmetro de 150 milímetros, né? A gente vai usar esse diâmetro na sucção. Poderia ser maior? Poderia, mas não tem necessidade, tá? O que a gente não pode fazer é colocar na sucção um diâmetro mais pequeno do que o recalque, né, o da linha principal. Comprimento. Nos dados do projeto, né, lá naquela onde está aqueles dados lá da cultura do pimentão, a gente colocou lá, né, o comprimento da sucção. Então, isso aí vai depender muito da posição da casinha de bomba, tá? Da fonte de água. Então, essa informação ela tem que ser medida, né, na área onde vai instalar o projeto, onde vai instalar o sistema, né, de irrigação. Então, o comprimento da sucção, vou colocar aqui abaixo. Então, o comprimento da sucção. Então, estamos representando o comprimento pela letra L. Vou colocar aqui LS, tá? Comprimento da sucção, LS. Então, lá está um comprimento de 10 metros. Então, vai depender, né, das condições locais, né, de instalação da bomba. E o que vai ser a perda de carga? HF na sucção. Então, S aqui está simbolizando sucção. Então, vai ser 10,643, né? Então, vamos usar a equação de Hazen-Williams, vezes a vazão total, que a gente obteve lá, né? 140. Então, divide por 3.600, passar para metro por segundo. Aí, divide pela rugosidade do tubo. Eu posso até estar usando um tubo usado, né? Com a rugosidade
no caso 140, elevado a 1,852 vezes o comprimento, 10 metros, o diâmetro, 150 milímetros, então aqui vai ficar 0,15, elevado a 4,87. Tem saídas na sucção? Não, só tem uma saída, né? Então não tem que colocar fator de múltipla saída na frente. É como se ele fosse 1. Aí, fazendo essa conta, vocês vão obter um HF na sucção. Então, vai dar um valor pequeno, né? Porque o comprimento é muito pequeno, de 0,28 MCA. Então, é a perda de carga, né, na minha sucção. Então, esse dado aqui, né, vai ter que ser somado na altura manométrica da bomba, tá? Que é o próximo item que a gente vai ver agora, a motobomba. A gente vai ver o dimensionamento, né, no item 4, dimensionamento da motobomba. A gente precisa conhecer qual que é a potência da motobomba. Então, dimensionamento da motobomba. Dimensionamento da motobomba. Então, o primeiro item aqui nesse dimensionamento, eu vou colocar como letra A. Então, a gente vai ter a altura manométrica. O que seria a altura manométrica, hein? O que é manômetro? Vem de manômetro, de pressão, né? Qual que é a pressão total que a minha motobomba tem que fornecer? A água. No caso, é o vácuo, senhor. Como que que ela é? tem que fornecer. Essa pressão total é o vácuo que ela tem que fornecer? A força total, né? A pressão total para vencer o quê? Para vencer o desnível do terreno, vencer todas essas perdas de carga, né, na sucção, na linha principal, e fornecer aquela pressão lá no início da lateral. A pressão de serviço do aspersor, aí inclui lá a altura do aspersor. Então, a bomba ela vai ter que exercer aí, né, uma pressão no líquido, através, né, do rotor. Então, essa altura manométrica vai ser a soma de todas as perdas de carga mais o desnível do terreno. Então, começando lá na fonte de água, a gente vai ter, ó, vai ter o desnível, né, a altura geométrica da água até o eixo da bomba, vai ter a perda de carga, então vou ter aqui, ó, o HF na sucção, eu vou ter o HF na sucção, né, a perda de carga na sucção, eu vou ter um desnível da água, que a gente vai chamar de altura geométrica, HG, da água até o eixo da bomba, eu vou ter um desnível, mais HG, então esse HG aqui é a altura geométrica, tá? HGS é a altura geométrica da sucção. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o HF da linha principal, com aquela soma lá dos 4 trechos, então HF, LP. Então, LP é linha principal. Então, a perda de carga total, acho que deu 12, alguma coisa, na minha linha principal. Aí eu tenho que somar o desnível do terreno, a altura geométrica da linha principal. Então, eu vou ter que somar, naquele mapa lá, eu vou ter as curvas de nível do terreno, vou ter as cotas, né, da motobomba, do nível da fonte de água, a cota mais alta da área. Então, esse parâmetro aqui, né, eu tenho que fazer o quê? Um levantamento altimétrico, né, do terreno, para saber qual que é esse desnível. Aí eu tenho que somar mais o que ainda? Mais a pressão no início da lateral. Porque nessa pressão no início da lateral, eu tenho a pressão de serviço do aspersor, tenho lá os 3/4, né, da perda de carga na lateral, e mais a altura do aspersor. Está faltando alguma coisa que eu teria que somar? Está faltando. Eu tenho as perdas de carga localizada, que ocorrem, né, nas peças do meu sistema de irrigação, nos acessórios, né, registro, curva, válvula de retenção, válvula de pé. Então, todas essas peças, elas vão ocasionar uma perda de carga. Eu vou colocar aqui, ó, HF lock. Esse HF lock, né, perda de carga localizada. Ok?
Então, é toda essa soma aí, tá, que a gente vai fazer. Aí eu vou pagar aqui a parte de cima, não sei se você quer, talvez, anotar aí, ou dar um print aí nessa tela. Fechou, senhor, deu print aqui. Aí, só um detalhe aqui na perda de carga, como a gente tem muitas peças no sistema, a gente vai estar acrescentando aqui, ó, 5%, tá, nessa perda de carga. Vou até colocar aqui, ó, acrescentar. A gente vai calcular a altura manométrica normal, vai obter o valor dela, né? E a gente vai acrescentar 5%. Então, a maioria dos autores recomenda acrescentar 5%, tá? Porque se a gente pegar lá cada peça, a gente teria que ter lá um coeficiente, né? O pessoal usa um coeficiente de perda de carga localizada para cada peça daquela, e demandaria aí, né, muita mão de obra para fazer a perda de carga de cada uma das peças do sistema. A gente vai ter lá, talvez, sistema de filtragem, manômetro. Então, tudo que for instalado na tubulação, né, curva, vai estar ocasionando perda de carga. Então, a gente vai acrescentar aí 5%, né, no final, para obter a altura manométrica total da nossa motobomba. Tá? Vou só pagar aqui a parte aqui do item 3, aqui, é o diâmetro, para a gente colocar essa equação aqui da altura manométrica. Então, vamos somar os valores, né, agora. Então, vai ficar com a altura manométrica, perda de carga na sucção, deu 0,28, né? Então, vou colocar aqui, né, 0,28. Aí, pela sequência, a gente tem a altura geométrica da sucção. Lá naqueles dados do projeto, vocês têm, vou colocar aqui a projeção novamente. Então, nos dados do projeto, a gente tem os dados de desnível. Tem lá o desnível da área, só voltar lá nele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessas informações iniciais, então a gente tem aqui, ó, a altura geométrica da sucção, né, HGS. Então, isso aqui medido, né, no local, então a gente tem aqui uma altura geométrica de 2 metros. Então, isso aqui eu vou acrescentar, né, aqui na minha equação. Então, vou ter esses 2 metros e vou ter uma outra altura geométrica na minha área, ao longo da minha linha principal. Então, eu tenho aqui, ó, a cota 515, a cota do Rio, 498. A minha motobomba vai ficar em que cota? Então, se aqui eu tenho 2 metros, 498 mais 2, a minha motobomba vai estar na cota 500, não é isso? 515 menos 500, quanto vai ter na minha linha principal? 15 metros de desnível. Então, vou ter 15 metros de desnível. Então, isso aqui requer fazer um levantamento altimétrico, né, lá na área de instalação do sistema. Então, vou ter um HG na linha principal, né, uma altura geométrica, um desnível de 15 metros, que a gente vai colocar aqui na equação. Tá? Então, eu vou só minimizar aqui novamente, para a gente fazer a conta aqui. Então, ficou 0,28, HGS, na altura geométrica da sucção, os 2 metros, que a gente pegou lá, né, das informações do projeto, mas quanto que deu a perda de carga na linha principal? Quando a gente somou lá os 4 trechos, a gente tem lá 12,07 MCA. Aquela perda de carga lá daqueles 4 trechos, tá? A soma. Eu vou ter mais 15 do desnível do terreno, né, que eu acabei de mostrar lá, né, que tem a parte mais alta na cota 515, a motobomba estaria na cota 500, então mais 15, mais a pressão no início da linha lateral. Então, a gente fez esse cálculo anteriormente, ele deu 34,785. Então, 34,785. Então, eu vou fazer essa soma, eu posso fazer essa soma para depois acrescentar os 5% da perda de carga localizada. E como que eu acrescento 5%? Eu posso fazer essa soma e multiplicar por 1,05. Vou colocar aqui mais 5%,
Mas depois a gente faz dessa forma, tá? Multiplicando por 1,05. Ok? Vou só fazer a conta aqui novamente. Como a gente teve aquela alteração lá no comprimento, né, teve uma pequena mudança aqui na perda de carga da linha lateral. Então, o valor da pinha aqui ela está um pouquinho diferente. Então, vamos somar aqui novamente. Deixa eu ver quanto ela vai dar. 12,07 mais... Aquela ela é 34,785, né? Então, vai dar um total de 64,135. 64,135. Sem acrescentar a perda de carga localizada. Aí eu tenho que fazer o quê? Mais 5%, eu vou colocar, né, vezes 1,05. Então, estou acrescentando 5%, né, nesse total aqui. Então, a altura manométrica vai dar quanto? 67,34. 67,34. E a unidade medida, MCA. Então, a minha motobomba, ela tem que exercer essa pressão aqui, tá? Isso aqui dá o quê? 6,73 kgf, né, por centímetro quadrado. Então, essa é a pressão total, né, no eixo da minha motobomba. Só que aí, para mim saber a potência da motobomba, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber, então eu tenho que pesquisar no catálogo de um fabricante um modelo de motobomba que satisfaz essa altura manométrica e a vazão. Quanto é a nossa vazão lá? 140, né? 140 metros cúbicos por hora. Então, com base nessas duas informações, eu vou pesquisar uma motobomba no catálogo. Então, que é o que a gente vai fazer agora. Pesquisar motobomba. E a gente precisa conhecer qual é o rendimento da motobomba para determinar a potência, o consumo de energia dessa motobomba. Vamos pesquisar a motobomba. E aí a gente precisa saber qual que é o rendimento da motobomba que a gente for selecionar. E a gente tem que dar preferência para uma motobomba de maior rendimento. Então, vou colocar aqui o rendimento, N, da motobomba. Vou colocar aqui o igual, tá? Que aí a gente vai pesquisar no catálogo e ver qual que é esse rendimento. E nesse exemplo, eu escolhi uma motobomba de rendimento 74%. Tá? Jazinho eu vou mostrar no catálogo, tá? Da onde que eu tirei essa motobomba. Lá ela é uma motobomba da KSB, né? Do fabricante KSB. E a gente vai ver daqui a pouco, né, no catálogo, como que a gente fez, né, para escolher essa motobomba. E a partir dessa informação do rendimento, a gente vai calcular o quê? A potência absorvida pela motobomba. Então, potência absorvida. Sei que a potência consumida, tá? Ou absorvida pela motobomba. Então, vamos representar aqui a potência. Potência. Aí a gente vai ter uma equação da potência. Então, a equação da potência ela é assim, ó, potência. A gente tem uma equação simplificada para bombeamento de água, onde a gente não precisa colocar o peso específico, só que nessa equação da potência a gente entra com a informação da vazão. Como o peso específico da água é 1000 kgf por metro cúbico, então aqui a gente entra com a unidade de vazão em litros por segundo. Aí a gente multiplica essa vazão pela altura manométrica, em metros, né? No caso é metro, coluna de água, tá? Se eu fosse bombear outros líquidos, eu teria que colocar aqui o peso específico. E aí a gente divide isso aqui, ó, por uma constante, 75, vezes o rendimento. Esse rendimento aqui em decimal
Então, por exemplo, 74% eu vou colocar 0,74 aqui na minha equação. E aqui a gente vai ter a potência em cavalo-vapor, CV. Lembrando que um cavalo-vapor equivale, né, a aproximadamente, vou colocar aqui o sinal de aproximadamente, 736 watts, tá? 736 watts. Então, essa equação aqui, ela vem da física, tá? Tem toda uma demonstração dela. Então, por exemplo, a potência é o que? É o trabalho realizado, né, por unidade de tempo. Então, a motobomba, ela está ali recalcando um volume de água. Então, por exemplo, a gente teve um volume de água por unidade de tempo. Então, a gente tem uma vazão, né? Porque quando a gente coloca aqui vazão é a mesma coisa que volume sobre tempo. E para a gente determinar a potência, o que a gente faria? Então, a gente teria que converter esse volume para unidade de trabalho, né, para obter joule por segundo, e joule por segundo tem a mesma equivalência da unidade de watt. Só que nesse caso aqui, ó, eu vou ter a altura, eu vou elevar esse volume de água. Então, por exemplo, quando eu pegar, por exemplo, volume vezes, por exemplo, peso específico, então eu vou obter lá, né, a força-peso dessa massa de água. Então, teria aqui um volume em metro cúbico, teria o peso específico em kgf por metro cúbico. Aí eu simplificaria aqui essas unidades, né? E quando eu pegar kgf, transformar aqui, né, o peso específico para Newton, essa força-peso aqui da água, né, que vai ser movimentada, né, da massa de água que será deslocada, então eu teria que multiplicar isso aqui por 9,81 para converter para Newton. E aí, se a gente tem a unidade Newton vezes o deslocamento fica sendo essa altura, Newton vezes metro, eu vou obter joule. Então, eu teria aqui a altura manométrica, né, como se fosse um deslocamento. Em metros, né? Só que em metros, coluna d'água. Então, para GF vezes metro, eu vou obter Newton. Aí, da unidade Newton, eu vou obter... Eu tenho a aceleração da gravidade aqui também, né, para mim fazer essa conversão. Eu tenho que multiplicar por 9,81 para obter Newton, primeiramente. Aí, Newton vezes metro, joule. Aí, quando a gente pega a unidade joule por segundo, colocando aqui as unidades na frente, então, joule por segundo, joule é a unidade de trabalho, né, seria o trabalho realizado pela motobomba. Aí, joule por segundo dá igual à unidade watt. O watt é simbolizado pela letra W em maiúsculo, tá? Então, tem toda uma conversão por trás aí dessas unidades para aparecer essa constante 75 nessa equação, tá? Esse 75 aqui, ó, seria o quê? Você pega esse 736 aqui da unidade watt e dividir por 9,81, que é o valor da aceleração da gravidade. Só que aqui é uma equação, né, direta para a potência de motobomba para bombeamento de água. Agora, se eu fosse bombear outro líquido, não teria como eu utilizar essa equação. E se eu fosse bombear outro líquido, eu teria que fazer uma equação de potência diferente. Eu teria que fazer assim, ó, potência, peso específico, vezes vazão, vezes altura manométrica, dividido por 75 vezes o rendimento. Então, a única diferença aqui é que aqui a vazão entraria em metro cúbico por segundo, e o peso específico aqui eu teria ele em kgf por metro cúbico, para poder fazer essa conversão. Agora, aqui a gente coloca a vazão direto, porque coincide, né, do peso específico da água ser igual a 1000. E quando a gente vai converter metro cúbico para litro, a gente multiplica por 1000. Aí não tem necessidade de colocar o peso específico. Então, essa equação aqui, né, é levada apenas para bombeamento de água, tá? Essa equação aqui, ó. Aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, essa aqui é apenas para água, bombeamento de água. Já essa de baixo aqui, né, que eu vou ter um peso específico diferente, aí eu poderia estar utilizando ela, né, para outros líquidos, tá? Para bombear outros líquidos.
Isso aí é um detalhe, tá? Talvez você vai determinar a potência de uma motobomba para aplicar a vinhaça, né? Talvez o peso específico lá da vinhaça pode ser um pouquinho diferente, né, do peso específico da água. Então, pessoal, agora é o seguinte. Então, a gente vai pesquisar no catálogo a motobomba, e aí depois a gente volta e determina a potência dela, tá? A potência absorvida. Eu tenho que pesquisar o rendimento, porque eu preciso do rendimento para inserir aqui na equação da potência. Então, agora eu vou projetar aqui novamente a tela inteira, para a gente dar sequência aí. Ficou claro até aí, pessoal? Se surgir dúvida aí, vocês perguntam, hein? Talvez essa parte ela é um pouco mais complexa, né? Então, vamos ver aqui agora. A gente determinou lá a altura manométrica, né? Eu estou aqui com uma curva da motobomba, mas é o seguinte. Então, a gente tem a altura manométrica lá, né? Que deu 67, que deu uma pequena diferença, né? Mas devido à questão do comprimento lá da linha que eu alterei, mas vai dar próximo disso aqui, tá? Aí, como que a gente faz a pesquisa por uma motobomba, né? A gente tem que saber o modelo da motobomba, a rotação da motobomba, o que mais? O diâmetro de rotor da motobomba. Aí a gente entra com o dado de vazão e com o dado... Então, por exemplo, eu tenho a vazão aqui no eixo X e a altura manométrica aqui no eixo Y. Então, essa motobomba aqui, né, que eu selecionei, ela está no catálogo da KSB. Eu vou abrir aqui o catálogo agora, só para vocês terem uma noção, tá? Como que eu obtive essa motobomba. Abrir aqui esse arquivo PDF. Então, existem vários fabricantes de motobomba no mercado. Então, vocês podem estar consultando catálogos eletrônicos ou catálogos em PDF. Porque, normalmente, os fabricantes de motobomba, a cada ano, eles lançam modelos novos, tá? Talvez modelos aí de melhor rendimento, que vai ter uma maior economia de energia. Então, por exemplo, esse aqui ele é um catálogo, já tem alguns anos aí, acho que uns 3 ou 4 anos, tá? Que esse catálogo aqui foi colocado no mercado. Então, ele é um catálogo do fabricante KSB. Então, existem vários modelos de motobomba. Então, tem motobomba de um rotor, tem motobomba de mais de um rotor, né? Que é as bombas multi-estágio. Então, aqui, por exemplo, o fabricante ele disponibiliza bomba com rotação de 3.500 rotações por minuto. Então, isso aqui seria a velocidade de giro, né, do motor da motobomba. Então, tem motobomba de 1.750, então a metade, né, da rotação. Então, essa rotação ela vai depender muito da quantidade de polos do motor, tá? Do motor elétrico. Porque na motobomba a gente tem lá o motor elétrico, um eixo, e a parte que vai estar em contato com a água, né, o rotor da bomba. E aí a gente tem também a frequência elétrica, né, do motor. Então, essa frequência é dada em hertz. Então, nós temos aqui no caso, né, motores de 60 hertz de frequência. Então, se a gente descer aqui no catálogo, a gente vai achar aqui, ó, como se fosse um sumário, tá? Para a gente escolher a bomba, porque a gente tem vários modelos. Então, se vocês observarem aqui esse catálogo, ele tem 75 páginas. Talvez não é muito fácil, né, a gente localizar a melhor motobomba rapidamente. Então, a gente tem aqui, ó, esse gráfico, aqui tá com várias janelas aqui, né, com vários modelos. Cada numeração dessa aqui, tá, é um tamanho de motobomba. Então, a gente vai ter motobombas aí, ó, de diferentes vazões e de diferentes pressões, né, diferentes alturas manométricas. Então, por exemplo, a gente tem motobombas aí, ó, de 5 metros por hora, 10, 20, e assim vai, né? Então, a gente está procurando aqui nesse exemplo uma motobomba de quantos metros por hora, hein? A gente tem uma motobomba lá de 140, né? Então, se eu verificar nessa escala, eu tenho aqui, ó, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Então, a motobomba de 140, ela estaria por aqui, ó. Qual que é o modelo que eu vou ter que verificar nesse catálogo, já que ele tem muita página?
Então, eu tenho que ver qual que é a altura manométrica. Nossa altura manométrica lá deu 67, que é 67,34, né? 67,34. Então, a gente vai ter que pegar aqui, ó, cruzar essas duas informações, né? 140 e o 67, né? Que aqui está 50, 60, aqui está de 10 em 10. Então, 67 vai estar por aqui, né? No meio dessa linha. Então, eu vou ter, provavelmente, nesse modelo, ou o 65.200 ou o 80.200. Então, por exemplo, se eu der um Ctrl F aqui, né, a tecla de atalho aqui no arquivo PDF, eu consigo localizar. Aí eu posso digitar lá aquele tamanho, né, que seria o modelo, né, a dimensão da minha motobomba, né, 80.200. Eu posso localizar. Então, dele deu Ctrl F, localizou ali o 80.200. Que aí, nas próximas páginas do catálogo, eu vou ter as curvas desse modelo, tá? Que apareceu novamente, ó. Eu tenho esse modelo também, né, para outra altura manométrica. Então, aqui já apareceu um primeiro gráfico. Eu acho que foi esse aqui que eu escolhi, né, que eu coloquei na barra de título lá do meu arquivo, página 28. E aqui está justamente na página 28. Então, eu tenho aqui, ó, os rendimentos. Então, a gente tem aqui várias curvas. Então, essas curvas, então, tem umas curvas que faz aí onde tem o porcentagem aí, 81,5%. Aí segue o rendimento máximo dessa motobomba, 81,5%. E aí, por exemplo, esse 81,5% é o rendimento máximo da bomba para uma vazão de 240 metros cúbicos por hora, numa altura manométrica de aproximadamente, né, uns 83 MCA. Então, teria o máximo rendimento dessa bomba. Aí, se a gente instalar ela para outra condição, talvez com uma vazão menor ou uma altura menor, então a gente vai ter outro rendimento. Então, por exemplo, se eu fosse bombear 80 litros por hora, numa altura de 70 MCA, uma altura manométrica. Então, eu teria um rendimento ali, ó, de aproximadamente, né, um pouco menos, né, que 58. Essa curva aqui é a curva de rendimento, então teria um rendimento próximo de 58%. E essas outras curvas na horizontal, né, que desce, são os diâmetros de rotor, em milímetro, tá? Então, tem lá, ó, o fabricante, ele disponibiliza, né, no mercado essa motobomba KSB Meganorm com vários tamanhos de rotor. Então, tem o diâmetro de rotor 179 milímetros, 189 milímetros, então eu tenho 5 diâmetros de rotor. E quanto maior o diâmetro de rotor, maior vai ser o quê? Maior vai ser a vazão que eu vou conseguir bombear e maior vai ser a altura manométrica. Então, por exemplo, com uma motobomba de 179, eu vou conseguir bombear uma vazão, por exemplo, vamos pegar aqui, né, onde cruza aqui com 60, né? Então, com um rotor de 179 milímetros, eu consigo bombear 140 metros cúbicos por hora numa altura de 60 MCA. Se eu utilizar um rotor maior, né, uma bomba de rotor maior, eu vou conseguir bombear esses 140, por exemplo, metros cúbicos por hora, numa altura, por exemplo, 75. Aí, se eu usar um rotor deixa eu pegar aqui, por exemplo, o rotor de 198, né? Então, eu consigo bombear lá os 140 metros cúbicos por hora na altura, né, de 75, né? Que aqui está entre 70 e 80. E aí, como que eu vou escolher a bomba? Então, eu recomendo você escolher a motobomba, dependendo do catálogo de fabricante, talvez a gente não encontre uma motobomba de rendimento muito alto. Mas esse rendimento ele tem que ser de pelo menos 70%, tá? Então, se a gente considerar esse exemplo aí, né, de dimensionamento, então a gente tem uma vazão de 140, uma altura manométrica de 67. Estaria aqui próximo acima um pouco aqui de 65, né? Aí, se a gente cruzar as duas informações, então a gente vai obter
a gente precisaria, né, de um rotor de 189 milímetros, que estaria mais ou menos por aqui, ó, vamos dizer, o ponto aí de funcionamento da bomba, né? Então, esse ponto onde a gente cruza, né, a informação da vazão com a altura manométrica, então a gente chama esse ponto, né, de ponto de funcionamento da motobomba. E aí, qual seria o rendimento da minha motobomba? Então, o rendimento da minha motobomba estaria um pouquinho acima, né, de 73. Então, está entre o 73 e o 75. Então, tanto é que eu coloquei, não sei se o zoom aí tá bom para vocês enxergar. Então, tanto é que eu coloquei lá no cálculo 74. Então, onde eu estou movendo o cursor ali, né? Então, eu teria o cruzamento das duas informações. Ó. Não sei se o pessoal entendeu aí a vazão 140 e a altura 67. Então, dá um ponto ali, né? Onde está o cursor. Acho que o cursor aí está aparecendo pequenininho, né? Para vocês. E aí eu tenho um rotor de 189. A motobomba de 3.500 RPM. E aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu vou ter que obter outras informações depois, tá? O NPSH da motobomba. O que é esse NPSH? Seria o quê? Uma altura positiva líquida de sucção. Então, esse aqui é um termo que vem do inglês, tá? Que quer dizer isso. Altura positiva líquida de sucção. Então, se eu descer aqui nessa mesma vazão de 140, até essa curva aqui, então eu vou obter, chegou aqui na curva, vou projetar para a esquerda. Então, vou ter aqui o valor 5, né? 5 metros. Então, o NPSH requerido por essa motobomba seria 5 MCA. Só que essa informação aqui, eu preciso determinar o NPSH disponível do local de instalação da bomba, para mim saber se a bomba vai ter problema de cavitação, formação de bolhas na sucção ou não. Então, o fabricante ele só disponibiliza uma curva de rotor, tá? Porque o problema de cavitação, normalmente, ele acontece para o maior rotor de bomba. Então, por isso que eu tenho aqui só a curva, né, do 219. Esse rotor, esse maior rotor, né, ele vai aplicar o quê? Ele vai ter um maior vácuo, né, uma maior força de sucção. Então, por isso que a gente só tem o NPSH requerido, né, para o rotor de 219 milímetros. Mas aí, como eu tenho a vazão 140, né, eu vou descer nesse 140, para encontrar com essa curva e ver qual que é o NPSH requerido, tá? Mas essa parte do NPSH eu vou estar explicando ela mais adiante. Aí, se eu descer mais aqui, no 140, cruzar lá com o rotor da bomba que eu escolhi, né, 189, chegou aqui no 189, agora se eu projetar aqui para o eixo Y, eu vou ter a potência aproximada, tá? Então, eu vou ter uma potência ali, ó, ali está entre 40, como é que é? 140, vai dar aqui, né, 189, então esse rotor, ela vai dar uma potência 47 aproximadamente, né, 47 HP, mas é a potência que a gente vai calcular ali daqui a pouco, tá? Teria como eu escolher essa motobomba em outro catálogo? Teria, eu posso consultar um catálogo eletrônico, mas vamos colocar aqui as informações da potência e calcular a potência primeiramente, para a gente entender. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Então, com relação à motobomba escolhida, vou apagar essa parte aqui de baixo, tá? A gente vai precisar aqui só da equação da potência. Aproveitar que a equação já está aqui, né? Então, lembrando que essa potência ela vai ser dada em cavalo-vapor. Porque a unidade HP, ela seria o quê? O cavalo-vapor que o pessoal utiliza, né, na Inglaterra, em outros países, o horsepower, ele tem uma equivalência um pouco maior do que o cavalo-vapor que a gente utiliza. Então, o CV que a gente falou é 736 watts. E o HP
um HP é aproximadamente 746. Então, a gente tem 10 watts a mais aí, tá, de potência nessa unidade HP. E o CV, um CV 736. Aí, quando a gente vai converter isso aqui para quilowatt, a gente divide por 1000, né? Então, um CV 0,736 kW. Aí, fazendo o cálculo, então, o rendimento da minha motobomba. Então, na seleção da minha motobomba, eu tenho o quê? Então, na pesquisa aqui da motobomba, eu tenho uma motobomba KSB, motobomba KSB. Eu vou ter que colocar aquelas especificações lá, né? KSB, Meganorm. O que mais de informação que eu tenho lá? Vazão 140, altura manômetro 67,34, rendimento 74%. Deixa eu pegar aqui as outras informações que está lá. Então, a gente tem o rotor, tamanho, né? Tamanho. Aquela medida lá, 80-200, seria a medida lá da carcaça, da onde está o rotor. Então, seria 200 milímetros, né, ou 20 centímetros. Mas cada fabricante aí usa uma especificação diferente, tá? Então, tamanho 80-200. Aí eu tenho a rotação, vou apagar aqui essa. Então, eu tenho a rotação 3.500 RPM. Então, rotor igual 189 milímetros. E o que mais que eu tenho lá de importante? A gente tem a potência lá, né, ela dá em torno de 48 HP, mas a gente vai calcular ela aqui. Não precisa informar ela aqui agora, né? E a outra informação que a gente precisa lá, né, o NPSH repelido. NPSH requerido. Qual que é a unidade do tamanho? O tamanho aqui seria milímetro, tá? Assim, cada fabricante faz uma especificação de tamanho de forma diferente. Mas aí, no caso do modelo KSB, seria milímetro. Seriam as dimensões da carcaça, que é aquele compartimento onde fica o rotor. Então, 200 milímetros, né, seria aproximadamente 20 centímetros. Então, tem um NPSH requerido de 5 metros. Então, no caso, é 5 metros ou 5 metros por coluna d'água. E a outra informação lá que a gente precisa, né, a rotação. A rotação, 3.500 rotações por minuto, 3.500 RPM. Aí, fazendo o cálculo da potência em cavalo vapor, aquele gráfico lá tem HP, né, vamos ver quantos cavalos vapor que vai dar. Ó. Então, a potência. Essa vazão em litros por segundo, 140 metros por hora, vai dar quantos litros por segundo, hein? Aí eu tenho que converter essa vazão, né, para mim fazer a potência. Então, vou ter 140 mil litros dividido por 3.600. Aí, quando converter essa vazão, vocês vão fazer vezes 1.000 dividido por 3.600, para passar para litro por segundo. Então, vocês vão obter uma vazão de, acho que dá 37, só pegar aqui a vazão, ela vai dar, aliás, 38,89. 38,89 litros por segundo. Então, vezes 1.000, para passar do metro para litro, é a mesma coisa que dividir por 3,6, tá? 140 dividido por 3,6. Então, eu vou entrar com esse valor aqui de vazão, 38,89. Então, 38,89 vezes a altura manométrica, que está aqui, né, 67,34. 67,34 dividido por 75 vezes o rendimento em decimal, como é 74%, 0,74. Aí, fazendo essa conta,
colocar na frente, vocês vão obter uma potência de 47, deixa eu só conferir aqui novamente, né, que eu pego um pouquinho a altura manométrica, 38,89 vezes 67,34 dividido 75 vezes 0,74, né? Ela vai dar 47,18. 47,18. Você pode arredondar para 19. 47,19 CV. Na unidade HP, horsepower, está um pouco abaixo de 47, né? Porque essa unidade de potência é maior do que o cavalo vapor. Mas essa seria aí a nossa potência, né? Aproximada aí, né? A potência consumida pela nossa motobomba. Aí, se essa motobomba funcionar, por exemplo, tantas horas, tem como a gente calcular, né, o consumo de energia. E aí, o consumo de energia vai ser a potência vezes tempo. Aí, basta a gente pegar essa potência em CV, multiplicar por 0,736, né, quilowatt, que é a equivalência de CV, e multiplicar pelo tempo. E aí, o consumo de energia, potência vezes tempo. Então, vou voltar aqui agora, só para a gente ver, por exemplo, que aí como vocês vão fazer o trabalho no dimensionamento, de que outras formas que vocês poderiam pesquisar, né, catálogos. Talvez vocês deparem com outros fabricantes, então, quando pesquisar lá outros fabricantes, vocês vão, talvez, ter que pesquisar de uma forma diferente, né? Talvez não é um arquivo PDF, mas aí vocês podem estar consultando para outros catálogos. E além da KSB, né, a gente tem a Schneider, tem vários outros fabricantes de bomba. Então, vamos voltar aqui, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação novamente. Deixa eu só corrigir aqui a altura manométrica, porque teve uma pequena mudança lá devido ao comprimento, né, da lateral, e aí ela deu 67,34. Só para a gente entender aqui. Então, aqui está as duas informações. Então, a vazão, né? Saiu um pouco fora aqui de 140, mas é a vazão 140 com a informação, né, da altura manométrica. Aí deu aquele rendimento de 74. Vocês estão observando aqui 73, então está entre 73 e 75,5. Então tem lá aproximadamente 74 de rendimento. Aí eu fiz o cálculo da potência. Então ali no quadro deu 47,19 CV. Aí se a gente observar aqui, ó, então aqui eu tenho o NPSH, isso aqui seria a continuidade, está na mesma vazão 140. Então eu tenho o NPSH requerido, né, 5. E a potência, no caso aqui ela está em HP, então eu fiz ali, né, deu 47,19. Deixa eu só colocar aqui, né, como teve aquela pequena diferença da altura manométrica, eu alterou um pouquinho aqui. Mas aí a gente teria esses valores aí, ó. Essa potência 47,19 CV. Então fica bem próximo do HP, né? Nessa escala HP aqui, ó, então eu teria o 50, né, entre o 40 e o 60. Talvez no cálculo em HP dá um pouco diferente. E isso no rotor, né, de 189 milímetros. Lembrando, né, que aí o fabricante ele disponibiliza esse modelo de bomba, né, em 5 tamanhos de rotor. Aí, continuando, pessoal, a gente poderia fazer, talvez, a relação de material gasto no projeto. Isso aqui é opcional, tá? Para vocês fazerem aquele trabalho lá. Não precisa, tá? Vocês fazer. Mas, se caso preferirem por fazer, igual nesse dimensionamento, eu tinha 4 linhas laterais, né? 4 linhas laterais, cada lateral tinha 10 aspersor. Então, eu precisaria de, no caso, o agricultor, ele teria que adquirir 40 unidades, né, de aspersor. E tem as quantidades, né, de tubo PVC, de vários diâmetros, de
Aí, dependendo da forma que a gente fazer lá, né, o dimensionamento da linha principal, isso aqui vai alterar, tá? A quantidade de barras, as barras aqui é tubos, né, de 6 metros. Aí poderia fazer o dimensionamento, talvez escolhendo outra motobomba, que essa tabela aqui, ela foi com base em outra motobomba, tá na motobomba TEB, mas para esse mesmo tamanho de área. Eu acho que aqui só está o tamanho de a quantidade de aspersor aqui está correta, 40 unidades. Agora, esses comprimentos aqui variam um pouco, tá? Da linha principal, aí dependendo da velocidade lá, né, que a gente trabalhar, que lá eu poderia escolher talvez um diâmetro de 150 ou um diâmetro de 125, né, em alguns daqueles trechos. Então, isso aqui varia um pouco, tá? Então, isso aqui fica opcional para vocês fazer depois. Aí, antes de falar de cavitação, vou só para abrir aqui um catálogo eletrônico. Talvez vocês vão fazer uma consulta de motobomba por um catálogo eletrônico. Aí, como que a gente pesquisa num catálogo eletrônico? Então, no catálogo eletrônico, eu vou pegar aqui um catálogo do fabricante Inbil, até coloquei ele aqui nos favoritos, é só abrir aqui. Vai demorar um pouquinho para carregar. Então, eu tenho aqui um catálogo eletrônico do fabricante Inbil. Então, a gente tem aí motobombas não apenas para irrigação, tá? Então, se a gente for selecionar a motobomba, então eu vou ter que escolher aqui nesse catálogo, primeiramente, ó, o que eu quero consultar, né? Eu quero consultar curva de bomba, seleção e aplicação. Eu vou colocar aqui curva de bomba. Aplicação. Eu quero usar essa bomba para irrigação, né? Eu poderia, por exemplo, utilizar ela para outros fins, ó, talvez para indústria, mineração, papel e celulose, talvez para bombear líquidos diferentes, aí eu vou ter, talvez, encontrar outros modelos, né, de motobomba. Então, vamos colocar aqui irrigação, e tem irrigação por inundação, né, talvez uma motobomba de alta vazão, né, e pequena altura manométrica. Aí já vai ter outros modelos diferentes. Mas vamos escolher esse aqui, né, irrigação. Por enquanto, eu não sei a linha da minha motobomba, né? Então, o fabricante aqui em Bio, né, ele vai ter várias linhas de motobomba e vários modelos. Então, eu coloquei ali irrigação. A frequência aqui, né, a maioria dos fabricantes, né, disponibiliza motobombas de 60 Hz. Então, vou manter aqui 60. Poderia usar de 50, talvez. Aí, a vazão. Vamos colocar aquela vazão, né, 140 metros cúbicos por hora. AMT, altura manométrica total. Quanto é a nossa altura manométrica total? 67,34, né? Vamos colocar aqui. Aqui você poderia escolher a unidade de medida. Estamos trabalhando com MCA, né? Que fica PSI, pé, KGF por centímetro quadrado. Então, MCA. Estamos bombeando água, né, no caso. Líquido. Deixar aqui, né? Água limpa. Talvez poderia ser outro líquido com viscosidade e densidade diferente, né? Então, água limpa. Temperatura. Isso aqui vai depender muito da região, né? Período do ano, né? Que vai fazer a irrigação. Você pode colocar uma faixa de temperatura. Por exemplo, de 15 até 30 graus. A temperatura ela vai variar nessa faixa. Peso específico. Poderia colocar 1000. Específico aproximado aí da água, né? Viscosidade aqui não precisa preencher, tá? Então, aqui, ó, a gente pode mandar pesquisar nesse botão verde aqui, ó, avançar. Eu vou clicar ali nele. Aí vai demorar um pouquinho. Aí vai aparecer aqui, ó, vários modelos de motobomba, tá? Aqui pulou linha e tipo, mas aqui, se eu quiser eu posso voltar, mas é porque tá marcado ali, ó. Vou deixar assim, na seleção e aplicação de bomba. Só que eu vou ter que colocar aqui a vazão novamente. E aquela altura manométrica, né, de 67,34. Irrigação, beleza. E a temperatura de 15 a 30. Então, vamos mandar avançar. Unidade de potência CV, avançar. Então, agora vai aparecer aí várias linhas de motobomba, vários modelos, NPSH requerido.
potência, rendimento. Então, apareceu aqui vários modelos, a linha INI, ILI, BEW, e aí a gente tem, por exemplo, linha INI, só que já estou vendo aqui 3 modelos diferentes, só que a gente tem que escolher o quê? Se a gente colocou lá irrigação, eu tenho que escolher uma motobomba de maior rendimento. Porque a motobomba de maior rendimento, ela vai ter o quê? Uma menor potência absorvida, ela vai consumir uma potência menor. Essa motobomba aqui tem um rendimento de 81,27. Até melhor do que o que a gente escolheu ali, né? Que tinha um rendimento de 74. Então, por exemplo, uma motobomba de rendimento 73, ficou bem próxima, 47, a potência, né? A potência que a gente calculou deu 47,2, né? 19. Então, por exemplo, essa motobomba aqui, ela até atenderia melhor do que a motobomba da KSB, ó. Aí eu tenho aqui, ó, o BIP, isso aqui quer dizer ponto de melhor eficiência, tá? Então, seria 81,35. Rotação da bomba, 3.500 RPM, frequência 60 Hz. Isso aqui seria a temperatura máxima que eu posso utilizar ela, então eu posso bombear líquidos aí, né? Isso aqui seria a temperatura máxima de bombeamento. Pressão mínima da motobomba e a pressão máxima. Então, quando eu bombeio uma vazão, utilizo ela para recalcar uma vazão pequena, eu vou conseguir maior pressão. Quando eu utilizar para bombear uma alta vazão, eu vou conseguir o quê? Então, quando a pressão é pequena, a vazão é pequena, eu vou ter alta pressão. E quando a vazão é alta, eu vou ter uma pressão mais baixa, tá? Então, toda motobomba tem isso aí, né? Conforme a altura manométrica, ou a vazão, né, a gente vai ter uma redução aí da pressão ou da altura de bombeamento. Então, se eu selecionar aqui essa bomba, que é a de melhor rendimento, posso clicar aqui em avançar para mim ver as curvas dela. Então, cliquei ali no avançar. Então, está carregando aí, tá, a curva de funcionamento da bomba. Então, apareceu ali um ponto de vermelho. Aquele ponto de vermelho é o ponto de funcionamento da bomba. Então, eu quero que essa bomba funcione recalcando uma vazão, né, de 140 metros por hora, numa altura de 67. Não foi isso? Fica abaixo aqui de 70, né? 67,34. E aí, ó, eu teria aqui ó, o rotor 180 milímetros e um rotor 204. O fabricante disponibiliza, a Inbil, né, disponibiliza esses 2 rotores. Só que aqui eu teria um rotor teórico, vamos dizer assim, ó, de 200, que seria o tamanho ideal, né? Aí, no caso, se o fabricante não disponibilizar esse rotor de 200, eu tenho que optar pelo primeiro maior. Então, a minha motobomba, ela vai estar trabalhando o quê? Com uma sobra de potência, né? Esse rotor de 204 eu teria capacidade, né, para uma altura manométrica um pouco maior do que um rotor de 200. E aqui eu teria o ponto de funcionamento, né, da minha bomba. E aí, se a gente observar aqui, eu tenho a potência. Aquela potência lá dá em torno de 47, a mesma coisa, né? 47 CV. E capacidade é menor, né? Com o rendimento é melhor, né? O rendimento de 81%, né, por cento. Então, vou ter um rendimento melhor. Aqui ela vai dar abaixo de 45, né? Então, ela vai consumir menos energia do que a KSB. Porque ela tem um rendimento melhor. E aqui está o rendimento. Ó, o rendimento 81, né? Então, se eu fosse escolher entre essa aqui, a Inbil e a KSB, eu escolheria a Inbil. Só que aí eu teria que ver o custo dessa motobomba também, né? Para adquirir ela. Fazer contas aí, né? De tempo de funcionamento, potência, quanto que ela consumiria, né? Ao longo da vida útil. E aqui a gente tem a altura positiva líquida de sucção, né? O NPSH. Aí para vazão 140, né? Até chegar nessa curva aqui, ó. Então, vou ter lá um NPSH de 6,7 aproximadamente. E aí a gente tem as informações da motobomba, 60 Hz, a numeração do modelo, né? E a rotação, 3.500 rotações por minuto.
Alguma dúvida nessa parte aí, pessoal? Aí, por exemplo, se eu escolher uma motobomba de rendimento mais ruim, por exemplo, essa última aqui, o que acontece com a potência absorvida? A potência absorvida, ela aumenta. Então, é uma motobomba que vai consumir muito mais energia. Então, quanto menor o rendimento da motobomba que eu escolher, ela vai ter um consumo de energia maior e vai realizar o mesmo trabalho, né? Então, por exemplo, se eu mandar avançar aqui, ó, olha só como que fica a curva daquela bomba lá de rendimento mais ruim. Não está aparecendo, está carregando aqui ainda. Não carregou, né? Ah, passou aqui para. Então, teve a vazão 140, a altura manométrica lá, né? 67. Só que o que vai acontecer com a potência? Então, ela vai consumir uma potência muito maior. E já está dando próximo de 60, né? Devido ao baixo rendimento dessa motobomba. Motobomba de rendimento 63%. Então, se eu conseguir localizar uma motobomba de maior rendimento, é o ideal, tá? Quando vocês for fazer lá o dimensionamento, né, do conjunto motobomba. Ficou claro essa parte aí da potência e do rendimento? Ficou, senhor. Tranquilo, então. Deixa eu voltar aqui novamente no arquivo. Então, a gente falou de NPSH. Então, o NPSH, então, ele é um parâmetro para a gente dimensionar também a sucção, tá? Porque a altura da sucção, se a gente colocar uma sucção de altura muito elevada, a gente pode ter problema de pressão muito negativa na sucção. E quando a pressão fica muito negativa, tem a formação de bolhas. Então, a pressão fica muito negativa, abaixo da pressão de vapor do líquido. E quando a gente tem essa pressão de vapor, a pressão na sucção, né, abaixo da pressão de vapor do líquido, a gente tem um fenômeno da cavitação. Então, o líquido, a coluna d'água em si, né, ela começa a se romper, né, no caso. Então, a gente tem a formação, né, de bolhas de vapor. Não seria exatamente bolhas de ar, né, como se fosse uma entrada de ar. Então, a gente tem uma pressão muito negativa e a formação de vapor, tá, nessa sucção. Então, bolhas de vapor. Então, o fenômeno da cavitação é devido a esse excesso de pressão negativa. E geralmente ocorre quando a altura geométrica da sucção ela se torna maior que 8 MCA. Por exemplo, a gente viu que a pressão atmosférica ao nível do mar é 10,336, né? Então, não seria possível a gente bombear um líquido, succionar, né, um líquido, com uma altura de sucção maior do que 10,33. Então, mesmo que o rotor da bomba gire em alta velocidade, então essa força ela não vai ser suficiente, né, para puxar a coluna d'água. Então, a gente teria aí, né, uma cavitação completa, né, da motobomba. Então, quando essa altura ultrapassa 8 metros coluna d'água, dependendo aí do diâmetro, né, da perda de carga que vai ocorrer na sucção, a gente já tem aí a formação dessas bolhas de vapor, tá? E aí a gente vai ter consequências da cavitação. Então, a gente pode ter ruídos. Então, é normal a gente perceber ruídos, tá? Por exemplo, quando a gente ouve lá, né, um ruído na própria tubulação. Vibração também, tá, da tubulação de sucção durante o bombeamento. Então, essas bolhas de vapor, elas vão causar um desgaste no rotor. Então, a gente tem lá, vamos dizer, as palhetas, né, a parte rotativa que está em contato com a água, que é onde a pressão ela passa de um valor negativo de sucção, né, para uma pressão positiva. Então, nessa mudança de pressão, então a gente tem o quê? Um desgaste do rotor. Então, quando essa pressão fica muito negativa na sucção. Então, desgaste do rotor. Aí são algumas imagens, tá? Na classificação de bombas, a gente pode ter bombas de rotor aberto, bombas de rotor semi-aberto ou bombas de rotor fechado.
Então, essas primeiras imagens aí, ó, essa de cima aí, né, a imagem do lado esquerdo é uma bomba de rotor aberto. Aí, por exemplo, aí, de rotor fechado, então tem uma bomba aí, né, com o rotor estragado, esse mais da direita aí, parecendo um disco, então é um rotor fechado, né, no caso. Então, a gente pode perceber aí, ó, por exemplo, nas extremidades, tá? Aí, na parte de baixo tem um rotor helicoidal, então seria, por exemplo, um modelo de bomba diferente. Então, que é a classificação das bombas lá, a gente tem bombas radiais e bombas axiais, né, em formas de hélice, o rotor. Então, devido à alta rotação e à pressão negativa, então ocasiona esse desgaste, né, no rotor. Então, isso são só algumas imagens, tá? Claro que a gente pode ter problema, talvez, também, né, de oxidação no rotor. Então, se o rotor for de ferro fundido, bombeando, por exemplo, uma água que tiver baixo pH, ou a presença de sais na água também, né, pode ocasionar desgaste, né? E, no caso, a gente teria, devido aos sais, né, e ao baixo pH, né, uma corrosão. Só que esse desgaste, aí, no caso, né, é um desgaste devido à cavitação, tá? E a gente poderia ter um outro desgaste devido à presença de areia. Então, quando a gente tem um desgaste devido à presença de areia, a gente dá o nome de abrasão. Acontece também no interior das tubulações, né, de pivô central, a gente tem percebido muito esse problema, né, de desgaste devido à presença de areia dentro da tubulação, né? Aí você tem um fluxo turbulento e essa areia ela vai ocasionar com o tempo, né, um desgaste, por exemplo, da película de zinco, né, no caso do aço galvanizado, e talvez problema de vazamento, né, no final da vida útil dessa tubulação. Então, pessoal, para a gente determinar a cavitação, então a gente tem que determinar, o fabricante, ele informa aquele valor de NPSH da motobomba, né, que é o NPSH requerido. Só que a gente tem que determinar o NPSH do local de instalação da bomba, que é o quê? O NPSH disponível. Então, a partir desses dois NPSH, a gente compara o disponível com o requerido. Para a bomba não cavitar, o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido, tá? Foi o que eu coloquei aqui nessa segunda afirmação. Ó. Para que a bomba não cavite, né, o NPSH do local tem que ser maior que o NPSH requerido, ou informado, né, pelo fabricante, né, no catálogo da motobomba. Então, a gente vai precisar, por exemplo, de informações da altura geométrica da sucção, da perda de carga na sucção, da pressão de vapor da água e da pressão atmosférica local. Porque quanto maior a altitude, a gente tem o quê? Um ar mais rarefeito, né? Tem uma menor pressão atmosférica local. E quanto menor a pressão atmosférica local, tende a ser maior, né, o problema da cavitação. Então, essa altura positiva aí, né, líquida de sucção, ela tende a formar bolha, né, quando eu tenho um ar muito rarefeito. Então, aí a gente tem que fazer esse cálculo aí, ó. NPSH disponível é o quê? Pressão atmosférica local. Eu posso determinar a pressão atmosférica local com base na altitude. Aí a gente tem uma equação na outra página para determinar a pressão atmosférica local. Aí eu pego a pressão atmosférica ao nível do mar, que é aquele valor lá descoberto pelo Torricelli, né, 10,336, né, ao nível do mar, aproximadamente. Claro que essa pressão ela varia conforme a temperatura do ar e conforme a umidade relativa do ar. Então, a gente considera aquele valor 10,33, né, aproximadamente. E dependendo do horário do dia, ele varia, tá? Ou do horário da irrigação também. E aí a gente subtrai, ó, menos 0,12 vezes a altitude dividido por 100. Então, essa equação aí, ela quer dizer o seguinte, para cada 100 metros de altitude, então, à medida que aumenta a altitude, a pressão atmosférica, ela diminui, né? Então tem uma subtração, ela diminui 0,12 MCA. Então, vou entrar com a altitude em metros, dividir por 100, e aí eu vou estar fazendo, né, eu vou ter uma redução, né, da pressão atmosférica nessa proporção. Então, por exemplo, se Morrinhos estiver a 750 metros de altitude,
eu vou fazer, né? 750 dividido por 100 vai dar 7,5 vezes 0,12. Então, posso estar determinando, né, estimando a pressão atmosférica, né, para o local, né, para Morrinhos. E aí, dependendo do local de instalar a bomba, né, eu talvez tenha que ir lá com o GPS e determinar a altitude para obter, né, essa informação. Então, aí, voltando aí eu vou precisar da altura geométrica, perda de carga, pressão de vapor da água. O que é essa pressão de vapor da água? Essa pressão de vapor da água, ela depende da temperatura da água, tá? Aquela tabela lá que a gente viu, lá do... Tem uma tabela que tem a informação da pressão de vapor da água. Não sei se ela está mais adiante. Ah, tá aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero bombear água na minha irrigação, por exemplo, a 20 graus Celsius, então eu tenho aqui um valor de pressão de vapor. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, o peso específico da água nessa temperatura e a pressão de vapor. Então, por exemplo, a água a 100 graus Celsius, ela passa para a fase de vapor numa pressão de 10,336, né, que é o mesmo valor da pressão ao nível do mar. Então, a gente pode dizer também que a água ao nível do mar, ela entra em ebulição nessa condição aqui, né, de pressão atmosférica, que é o mesmo valor, né, de pressão de vapor, numa temperatura de 100 graus Celsius. Então, se eu for, por exemplo, a um local de grande altitude, por exemplo, um local onde que a pressão atmosférica por exemplo, sei lá, 10 MCA. Então, o meu líquido, a minha água, ela vai entrar em ebulição numa temperatura talvez menor que 100 graus Celsius, devido ao ar mais rarefeito. Talvez ela vai entrar em ebulição a 95 graus Celsius. Então, tem toda uma relação aí de temperatura, pressão de vapor. Então, a gente tem a temperatura de ebulição, no caso, né? E a pressão de vapor do líquido. Essa pressão de vapor, né, seria a pressão de equilíbrio, com que o líquido passa da fase líquida para a fase de vapor. Tá? Não sei se ficou claro aí esse conceito de pressão de vapor. Mas seria isso. Aí, no caso, quando a gente for determinar o NPSH disponível, a gente pega lá o valor de temperatura, né, da água e verifica nessa tabela. Se eu for bombear a água, por exemplo, a 30 graus Celsius, então vou ter lá o valor de pressão de vapor. Então, essa água, né, no caso aí, né, um valor baixo de pressão, né, de vapor do líquido, né, nessa temperatura. Ficou claro aí o conceito de pressão de vapor? Ficou, senhor? Está escutando? Sim. Agora eu vou apresentar aqui um exemplo, só para vocês entenderem aí a questão do NPSH. Então, aqui é um exercício, tá, já resolvido. Então, está falando ali, ó. Um irrigante no município de Morrinhos precisa de uma motobomba com vazão 64 metros cúbicos por hora e altura manométrica 54 MCA. Então, vamos supor que fez todo um dimensionamento, né, de um sistema e chegou nisso aqui, né? Que ali a gente obteve essa informação também, né? A vazão nossa era 140 e a altura manométrica 67 MCA. Selecione uma motobomba. Então, eu peguei aqui do catálogo do fabricante Schneider uma motobomba. Eu coloquei aqui um link aqui do slide 28. Então, eu preciso saber, por exemplo, o rendimento dessa motobomba, eu preciso saber a potência, o NPSH requerido, para ver se essa motobomba vai ter problema de cavitação ou não, diâmetro do rotor. Então, selecionando a motobomba, então, eu peguei aqui, ó, então tem lá a vazão e a altura manométrica. Então, dependendo do catálogo de bomba, vocês vão encontrar a altura manométrica não apenas em MCA. Talvez vocês podem encontrar lá em PSI ou em KGF, né, por centímetro quadrado. De KGF para MCA, né, basta multiplicar por 10, ó, 7,2, equivale a 72 MCA, né? E aí, com base naquelas informações, ó, eu tenho 64, então eu vou no eixo X, então tem lá, ó, 64 metros cúbicos por hora, né, de vazão.
E o fabricante Schneider, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 tamanhos de rotor. Então, na parte superior, eles estão vendo, ó, rotor em milímetro, né, o diâmetro do rotor. Então, tem lá um rotor de 152, 157, 168. E as potências, né? Quanto maior o diâmetro do rotor, né, maior a potência. Então, a potência ali, né, ela está em cavalo, é quilowatt-hora, que é o valor fora do parênteses, né? E CV, que é o valor dentro do parênteses. Então, quando eu cruzar essa informação com a altura manométrica, que lá é 54, eu vou subir aqui, né, na vazão, e a altura 54. Então, eu vou ter um ponto de funcionamento, deu bem nessa linha azul, onde está a bomba de 20 CV. Então, eu vou ter que escolher uma bomba, nesse caso, de 20 CV, com um rotor de 177, né? É o que dá essa potência de 20 CV. Aí eu vou ter, para essa vazão, descendo, eu vou ter o NPSH 4 metros coluna d'água. Então, voltando lá, coloquei essas informações. A potência, 20, e o NPSH, 4 metros coluna d'água. Aí eu vou ter o rendimento, que está no outro slide, o slide 29. Então, vou ver novamente, né? A vazão 64. Então, vou pegar aquela mesma motobomba, né? A de 20 CV. Então, quanto vai ser a potência dela? Então, vazão 64. Então, ela vai dar uma potência de aproximadamente, que vai estar entre 16 e 20, né? Cavalo vapor. Então, vou ter essa potência. Aí, se eu descer no outro gráfico, na mesma vazão, na 64, a linha azul, então, vou ter um rendimento de aproximadamente 70%. Então, voltando lá, coloquei aqui essas informações. O rotor 177, né? E o modelo da bomba, BC22. Então, tem a bomba BC22, RF2, né? E o rotor 177 milímetros. Então, aí a gente fez a seleção da motobomba, né, nesse catálogo Schneider. E aí, com relação ao NPSH, aí vai ter uma segunda pergunta. Verifique se haverá cavitação na sucção. Aí foi informado a altitude, Morrinhos, né, do local, né, de instalação dessa bomba, 735. Pressão atmosférica ao nível do mar, 10,336, aquele valor que a gente está acostumado. Temperatura da água, 20 graus Celsius. Aí, com base naquela tabela, tem a pressão de vapor da água, né, nessa temperatura, né, o 0,239. A altura geométrica da sucção. Aí, considerando que o local de instalação, né, no município, no local lá, vamos supor que aí talvez pode ter lá um barranco, talvez a fonte de água fica numa cota muito baixa, aí eu tenho uma altura geométrica de sucção de 6 metros. E vamos supor que a pessoa que fez lá o dimensionamento, né, obteve uma perda de carga na sucção, para essa vazão aqui de 64, uma perda de carga de 0,65. Será que essa bomba vai cavitar? Aí como que eu faria? Então, eu tenho que determinar, né, o NPSH, a primeira coisa. E para determinar o NPSH, né, a gente vai utilizar aquela equação lá de trás. Então, essa equação aqui, né, do NPSH disponível. Deixa eu só avançar aqui novamente. Aí tem a pergunta... Aí, para a gente resolver isso aqui, como que a gente faz? Pressão atmosférica de Morrinhos, eu teria que calcular essa pressão atmosférica de Morrinhos. Então, aqui eu coloquei a resposta aqui, ó, deu 9,454. Mas ela seria calculada, né, com base nessa equação aqui, ó. Coloquem aí na calculadora de vocês, se vocês estiverem com a calculadora aí, é 10,336 menos... Aí vocês vão colocar 0,12, altitude lá 735, né, que foi informada. Não foi isso? 735 dividido por 100. Vê quanto que dá a pressão atmosférica para Morrinhos. Tem como repetir a conta, professor? Só para eu notar, para eu fazer aqui? Ah, tá.
Pressão atmosférica ao nível do mar, 10,336. Aí, 10,336. Isso. Menos 0,12. Menos 0,12. Vezes 735 dividido por 100. 735 dividido por 100. Dividido por 100, né? 100. Dá 9,45. Isso, 9,454. É 45, né? 454. Isso. Então, voltando lá, então a gente vai perceber o quê? Deixa eu avançar aqui, peraí. Então, foi o que eu calculei aqui, ó. 9,454, né? Da pressão atmosférica em Morrinhos. Para essa altitude, né? De 735. Aí eu tenho que fazer o quê? Calcular o NPSH, né? Então, o NPSH disponível, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que aplicar... Não, passa o outro slide, eu vou voltar aqui, que eu me perdi aqui agora. Então, eu tenho que calcular o NPSH disponível. Então, vocês pegam 9,454 menos a altura geométrica da sucção, foi 6 metros, né? Então, 9,454 menos 6. Quanto que é a perda de carga na sucção que a gente colocou lá? E a pressão de menos 0,239, né, da pressão de vapor. Menos 0,239. Deixa eu só conferir aqui a perda de carga da sucção. Deixa eu ir lá novamente. 0,65. Então, menos 0,65. Então, vai dar 2,565. O NPSH disponível. Aí eu pergunto para vocês, terá cavitação? O NPSH requerido é 4. Para a bomba não cavitar, o disponível tem que ser maior que o requerido. Então, nesse caso aqui, haverá cavitação. Porque o NPSH do meio, né, do local de instalação da bomba, deu menor. Porque eu tenho uma altura de sucção muito grande, a pressão fica muito negativa. Então a conclusão, haverá cavitação, pois o NPSH disponível é menor que o requerido pelo fabricante. E aí, quanto no máximo deveria ser a altura geométrica de sucção? Aí, o que eu tenho que fazer? Para a bomba ficar na eminência de cavitar, eu teria que igualar esse NPSH, né? Aí, eu teria que colocar o requerido igual e colocar... Esse aqui eu acho que eu vou ter que fazer no quadro. Talvez vocês vão confundir aí como obter a altura geométrica. Aí eu vou ter que voltar naquela mesma equação anterior. Deixa eu só projetar aqui o quadro aqui. Só um momentinho. Vou parar aqui a apresentação. Porque aí a gente tem algumas informações. Eu teria que determinar o NPSH disponível. Mas eu vou fazer aqui o disponível. Vocês vão entender isso aí melhor. Então, na letra B, vou pegar aqui o exemplo aí. Então, o requerido lá no catálogo é 4 MCA, né? Então, vou colocar aqui letra B. Então, a gente viu no catálogo da Schneider que o NPSH requerido, vou colocar um R de requerido, então deu 4 MCA.
Aí a gente viu lá que a altitude de Morrinhos, né, a altitude, acho que aquele cálculo da pressão atmosférica, não teve necessidade de fazer ele, mas a altitude foi igual a 635, né, metros. Aí a gente determinou a pressão atmosférica, pegou a pressão ao nível do mar, 10.336, menos 0,12 vezes a altitude, né, 635, dividido por 100. Aí fez essa conta para a pressão atmosférica local. Então, no caso aí, para Morrinhos, a gente teve uma pressão de 9, ela deu 9,454, né? 9,454 MCA. Aí, como que a gente faz? A gente determina o NPSH disponível. Então, vou colocar aqui um D, disponível. Então, esse NPSH disponível vai depender muito do quê? Da pressão atmosférica local. Então, tem que pegar a pressão atmosférica local, né? Aí, vou subtrair, né? Vou subtrair a altura geométrica da sucção, vou subtrair a perda de carga da sucção, vou subtrair a pressão de vapor, PV, pressão de vapor da água, né, no caso. Aí, determino o NPSH disponível. Então, vou obter 9,454, né? Ou seja, a pressão atmosférica local. A altura geométrica de instalação da bomba, né, desse local, ela é 6 metros. Então, seria do nível da água até o eixo da bomba. Aí, eu subtraio a perda de carga, né, que foi informada aí no exercício exemplo, que é 0,65, e subtraio a pressão de vapor, 0,239, que é a pressão de vapor da água a 20 graus Celsius. Então, vou fazer essa conta e vou obter um NPSH disponível de, que ele deu 2,565. 2,565 MCA. A partir do momento que eu obter esse valor, eu vou comparar essas duas informações aqui, ó, o NPSH disponível e o NPSH requerido. Esse aqui, né, o fabricante informou. Então, vou comparar esses dois. Qual é a conclusão que eu cheguei? Então, como o NPSH disponível, o NPSH disponível é menor que o NPSH requerido. Então, nesse caso aqui, eu vou ter cavitação. Então, tem aqui, né, 2,565 menor que 4 MCA. Então, nesse caso aqui, haverá cavitação. E aí eu pergunto para vocês, o que o irrigante teria que fazer para não ter problema de cavitação? Então, tem a ver com usar uma bomba mais eficiente ou com o diâmetro da... O que poderia fazer? Principal medida, diminuir a altura da sucção, né? Talvez instalar essa bomba o mais próximo, numa cota mais baixa, né, para reduzir essa altura. Essa altura de 6 metros aqui, ela está muito grande. A partir do momento que eu reduzir essa altura aqui, eu diminuir ela, o meu NPSH disponível vai ter um valor maior. Por exemplo, se eu reduzir essa altura para 3 metros, a altura da geométrica da minha sucção, aí isso aqui vai dar 5, né? 9 menos 3, menos isso aqui vai dar 5,565. Aí já se torna maior que o NPSH requerido. O disponível torna maior que o requerido. Outra medida, aumentar o diâmetro para ter uma menor perda de carga na sucção, aumentar o diâmetro da sucção. E outra medida seria o quê? Fazer o sombreamento da água. E a partir do momento que você faz o sombreamento da fonte de água,
Só que é uma medida que vai alterar muito pouco essa pressão de vapor. E você vai ter uma água numa temperatura mais baixa, e a água numa temperatura mais baixa, você vai ter o quê? Você vai ter um menor valor de pressão de vapor. É só a gente observar naquela tabela lá, né? Porque quanto mais quente a gente tiver o líquido, maior vai ser a pressão de vapor. Tanto é que a 100 graus Celsius, numa alta temperatura, eu vou ter uma pressão de vapor, né, de 10,336. Então, seriam aí, né, as possíveis medidas, né, de evitar a cavitação. A principal delas, né, reduzir, então, diminuir aqui a altura geométrica da sucção. Então, tem que trabalhar, né, para diminuir a altura geométrica da sucção, diminuir a perda de carga da sucção. Seria, por exemplo, aumentar o diâmetro ou diminuir o comprimento dessa sucção, se ela tiver com um comprimento muito grande, e diminuir a pressão de vapor, né? No caso, diminuir a temperatura do líquido. Então, seriam as principais medidas. E aí tem a terceira pergunta, né, a letra C. Ele perguntou na letra C, quanto no máximo deveria ser a altura geométrica da sucção? Então, o que a gente poderia fazer? Para não ter o problema da cavitação, esse NPSH disponível, ele tem que ser no mínimo igual ao requerido. Então, se eu igualar ele, então, por exemplo, numa condição de NPSH disponível igual o NPSH requerido, quanto é o requerido? Igual a 4, não é? Quanto que teria que ser minha altura geométrica de sucção? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar o NPSH disponível, igual a 4, igual. Então, 4 vai ser igual 10. Então, a gente vai pegar lá, aliás, 9,454, né, da pressão atmosférica, menos, eu quero saber quanto teria que ser da minha altura geométrica, o valor máximo dela, né, menos HGS, menos 0,65, né, da perda de carga, e menos a pressão de vapor, menos 0,239. Vamos supor que eu tenha água aí na mesma temperatura. Vamos alterar só a altura geométrica da sucção. Então, fazendo essa conta, isolando o HGS, né, que está negativo, vou passar para cá positivo, vai ficar como? HGS igual. Então, vai ficar 9,454 menos 0,65 menos 0,239 menos o 4 que está aqui do lado esquerdo. Eu vou passar do lado direito. Então, menos 4. Então, 9,454 menos esses três valores, então vocês vão obter aí uma altura geométrica de sucção igual a 4,565 metros. Ela tem que ser, no máximo, esse valor aqui, tá? 4,565. E isso para ficar ainda na iminência de cavitação, né? O ideal é a gente trabalhar não no limite da bomba cavitar, né? Talvez eu teria que reduzir mais ainda, né, minha altura geométrica de sucção, colocar ela num valor mais pequeno, para não ter o problema aí, né, de formação de bolhas. E mesmo com essa altura aqui, né, ainda eu posso ter uma pressão, ela está na iminência de cavitar, né? Estou igualando os dois NPSH. E a recomendação é que esse NPSH disponível, ele seja em pelo menos uns 20% maior do que o NPSH requerido, para não ter, né, problema de cavitação. Não sei se ficou clara essa parte aí, ficou... O pessoal entendeu? Entendi, senhor. A parte mais complexa, né, da cavitação. O detalhe aí, né, porque a pressão fica muito negativa, e aí tem a formação dessas bolhas. Então, voltando aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui nesse arquivo. E esse cálculo, esse último aqui, né, eu coloquei aqui, ó, então igualou a 4.
o disponível, né, igualou ao requerido, né, que é 4, aí entrou, né, que a pressão atmosférica local menos a altura geométrica da sucção, aí calculou a altura geométrica da sucção, diminuiu perda de carga e diminuiu pressão de vapor. Aí, na sequência, como evitar a cavitação? Foi aquilo que a gente falou, ó. Posicionar a bomba o mais próximo possível da fonte de água. Talvez você vai diminuir o comprimento, né, da sucção e vai diminuir também a altura geométrica da sucção, né, que é o desnível, a distância vertical, né, dessa sucção. Utilizar o menor número possível de acessórios, né, na sucção. Mas tem alguns acessórios aí que são fundamentais, né? Então, por exemplo, a válvula de pé, para você manter a sucção sempre cheia de água. E aí você vai ter a curva também, né? Curva de 90 graus. Talvez a curva de 90 graus, ao invés de você usar um joelho, né, raio curto, você pode usar uma curva de raio longo. E a curva de raio longo, ela vai ter uma menor perda de carga do que uma curva de raio curto. Então, poderia, nesse caso aí, né, talvez utilizar só a válvula de pé e a curva, né, se a bomba for uma bomba de eixo horizontal, né, no caso, funcionar na posição horizontal. Coloca a apresentação aí. Ah, tá, estou esquecendo aqui de... Desculpa aí, hein? Vou voltar aqui que eu vou ter que projetar aqui de novamente. A gente finalizou aqui falando aí do como evitar a cavitação, né? E aí a gente teria essas medidas aqui, ó, de posicionar a bomba, né, o mais próximo possível da fonte de água. Aí você vai ter menor comprimento da sucção, menor altura, talvez, né, altura vertical, né, da sucção. Utilizar o menor número possível de acessórios. Então, no caso, seria basicamente a válvula de pé, né, e uma curva de raio longo. Evitar, por exemplo, curva de raio curto, né, joelho, que no mercado a gente tem as curvas de raio longo, né, que vai propiciar uma menor perda de carga. Se possível, diminuir a temperatura do líquido, né, no caso da água. Então, para diminuir a temperatura, né, no caso de irrigação, uma das medidas seria sombrear, né, a fonte de água. Aí você diminui a temperatura, você vai diminuir o valor lá da pressão de vapor. Utilizar uma pré-bomba, isso aqui é no caso de poços artesianos, tá? Talvez se for fazer uma irrigação diretamente de um poço artesiano, sem um reservatório, talvez precise de 2 bombas. Então, a gente teria instalação de bombas em série. Então, você teria, por exemplo, uma bomba submersa, vamos dizer, lá no fundo do poço, né? Então, por exemplo, uma bomba multi-estágio, que ela tem uma maior quantidade de rotor e ela fornece uma maior pressão ao líquido do que uma bomba monoestágio, né, de um rotor apenas. E aí você teria uma bomba, por exemplo, uma bomba submersa e uma bomba na superfície, né, do solo, para fazer a pressurização da água. Então, essa bomba booster seria isso, tá? Uma pré-bomba, né, uma bomba antes da motobomba principal, da que vai fazer pressurizar, né, o sistema de irrigação. Utilizar tubulações, né, de menor rugosidade, tubulações mais lisas. E a gente tem o principal exemplo, né, o PVC e o polietileno. Utilizar maior diâmetro na sucção. Diminuir a vazão. Só que essa medida aqui de diminuir a vazão, utilizando uma válvula ou registro no recalque, ela não é tão recomendada, tá? Porque, por exemplo, quando você diminui um pouco a vazão, você poderia, por exemplo, fechar, talvez, parcialmente o registro, nem que seja uns 5%, e quando você fecha parcialmente, você tem um aumento de pressão, né, antes do registro. E, consequentemente, né, você eleva também a pressão da sucção. Essa pressão da sucção, que estava muito negativa, ela tende a aumentar um pouco, né, quando você reduz a vazão, fechando parcialmente, né, vamos dizer, o registro gaveta, né, no recalque da motobomba. Só que não é uma medida recomendada, por quê? Porque se você reduzir a vazão dessa forma, você vai aumentar a perda de carga no recalque. E aí a sua motobomba, ela vai trabalhar forçada. Ela vai ter um consumo de energia desnecessário.
Então, não seria uma medida tão recomendável, tá? Aí, no caso, né, de diminuir essa vazão, né, através do registro. Ficou clara essa parte aí, pessoal? Ficou. Então, beleza. Quando a gente falou de perda de carga localizada, só alguns acessórios aí que a gente acrescentou 5%, né, lá naquele cálculo de altura manométrica. Então, seria todas as peças que a gente tem no sistema, né, de acessórios. Então, registro de esfera. Aqui eu tenho algumas conexões de outra linha, tá? Tem a linha predial, mas a linha mais utilizada na irrigação é essa linha azul, que é a linha, né, que resiste a médias pressões. Que essa linha predial aqui, ela resiste a altas pressões, tá? Aí a gente utiliza mais essa linha azul, né, na irrigação. E tem a linha esgoto também, tá? Que pessoal, tem a linha branca predial e tem a linha branca de esgoto, que é usada, né, para, por exemplo, escoamento por gravidade. Mas aí na irrigação a gente pode até utilizar, né, alguma peça branca, um T, por exemplo, para conectar um manômetro. Talvez não impede da gente utilizar alguma peça da linha predial. Mas em termos de custo, as peças da linha predial, elas vão ter um custo maior, porque elas resistem, né, a uma maior classe, a um maior valor de pressão. E a gente tem as peças para irrigação localizada, né, que vai ocasionar perda de carga localizada também. Então, os T's, existem vários modelos, né, joelhos. Esses aqui são peças para mangueira, tá? Então, quando a gente vai instalar, talvez, linha lateral, aí a gente faz lá, né, algumas derivações. E você pode ter T rosqueável, T interno, só que aí, no caso, você precisa de usar abraçadeira, né? Devido à pressão, para não ter problema de vazamento, ou quando o tubo dilata, né, a mangueira, em alta temperatura, né, o polietileno ele vai dilatar. E aí, se não colocar a abraçadeira, terá problemas, né, de vazamento. Aí são peças da irrigação para aspersão, né, todas elas vão ocasionar perda de carga localizada. Então, você tem, por exemplo, curvas, né, 45 graus, 90 graus, T de derivação. Você vai ter T de derivação entre linha recalque, linha secundária, da linha secundária para as linhas de derivação, e assim por diante. Aí por exemplo, aí tem e são peças, conexões, tá? Então, tem conexões aí de rosqueáveis, curva. Então, essa curva aí, curva 90 graus, ela é uma curva raio longo. Diferente de um joelho, né, que é raio curto. Adaptadores, né? Não existem adaptadores de redução. Talvez quando a gente faz uma linha telescópica, por exemplo, num sistema portátil, aí a gente usa uma redução rosqueável, né? Tipo essa da imagem aí onde eu estou com o cursor. Tem diferentes peças aí, né, que vai ocasionar a perda de carga localizada. Quando você tem lá uma redução, mesmo numa tubulação, numa conexão saudável, então você vai ter uma variação aí, né, da direção, então você vai aumentar a turbulência, né, quando você diminui o diâmetro. Então, são várias peças aí, né, que ocasionam a perda de carga localizada. Então, pessoal, referente à aspersão convencional, seria isso, tá? Não sei se vocês ficaram aí com alguma dúvida. Em questão de catálogos, eu abri esse catálogo aqui da Schneider, aliás, da KSB, né, esse aqui. Então, no catálogo, vocês vão encontrar, talvez, na internet, né, catálogos com várias páginas. Talvez uma das dificuldades quando pesquisa, né, uma motobomba, eu estou passando aqui, ó, então tem uma infinidade de curvas aí, tá? De motobombas, né? De rendimentos diferentes. Então, por exemplo, esse aqui é um catálogo da KSB. Eu abri aqui um catálogo da PEB, que é outro fabricante. Tem vários fabricantes aí no mercado, mas aí vocês têm... Fica de livre escolha aí de vocês, tá? Questão de definir, né, bomba de qual fabricante que vai utilizar lá no trabalho, mas vocês podem estar escolhendo qualquer um, de preferência as bombas de maior rendimento. Esse catálogo aqui mesmo tem 97 páginas, aí vocês vão deparar com bombas também de baixo rendimento, tipo essa aí, ó.
E quando o fabricante ele publica esse catálogo, eles fazem uma série de ensaios em laboratório e todos os ensaios que eles fazem, eles publicam, independentemente do rendimento obtido, tá? Aí mesmo, essa bomba aí ó, tem um rendimento máximo de 40%. Seria o ponto ótimo, né, de funcionamento dela. Aí se a gente avançar no catálogo, aí a gente vai obter, né, vazões diferentes, lá, metro cúbico por hora, ou galões por minuto, né, que essa aqui é uma unidade que o pessoal utiliza muito, nos Estados Unidos o pessoal utiliza, né, galões por minuto, então é uma unidade diferente. Nós vamos estar trabalhando aí, né, com o nosso metro cúbico por hora, né, potência em CV e as alturas manométricas, né, em metros, em metro coluna d'água. E essa unidade FT aí, né, seria a unidade pé. FT, né, vem de foot, do inglês, né, que quer dizer pé. Aí um pé equivale a 30,48 centímetros, tá? Então seria 30,48 centímetros coluna d'água. Então tem uma série de curvas aí, ó, diâmetro de rotor, da mesma forma, do outro catálogo lá, não vai ter diferença, tá? Então tá lá, simbolizando o diâmetro 113, né, o diâmetro do rotor. Aí vocês vão ter o diâmetro do rotor, o rendimento, né, as curvas são o mesmo formato. Aí tem tabelas também, tá, que traz lá a vazão, o rotor tal, né, vai ter uma potência tal, altura manométrica máxima. Então tem várias informações aí nos catálogos, tá? Então, independentemente se for um catálogo eletrônico ou um catálogo arquivo PDF, então vocês vão obter todas essas informações, né, da potência, seja ela em cavalo vapor, em quilowatt-hora, né, ou cavalo vapor. Beleza. Essa parte aí, cancelar aqui, fecha esse